Paz do Senhor, meus irmãos. Nesta noite de sábado, são exatamente 3 de janeiro, né? Um ano abençoado, a virada do ano foi abençoada para mim, para minha esposa, minha família, na verdade. Nós estamos aqui em Goiânia, mas estaremos em Imperatriz novamente. Mas aqui eu vou estar trazendo uma palavra, meus irmãos. São vários versículos que eu tirei da Bíblia, meus irmãos. Eu gosto de fazer isso, que eu aprendi com o pastor Zé, aí, ó. Não sei se está dando para ver. Ó. Deixa eu ver. Tá dando para ver aí. Eu aprendi com o pastor Zé, um grande homem de Deus, prega demais. Tem gente que diz que ele não é homem de Deus, mas é eles lá, né? Vamos lá, meus irmãos, tô com a minha Bíblia aqui, ó. A palavra de Deus, meus irmãos, diz assim, ó, o título dessa pregação é: Não julgueis para que não seja julgado. O tema é esse, não julgueis. Né? Diz assim, lá em Mateus, capítulo 7, versos 1 e 2. Vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor. Diz assim, Mateus 7 primeiro, diz assim, ó: Não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que não é para julgar o seu próximo, o seu irmão. Mas é assim, meus irmãos, muitas das vezes, quando um servo de Deus ou uma serva de Deus, ela foi ensinada na sã doutrina verdadeira de Deus, a pessoa não está julgando. Aquele servo ali que está usando, ele está sendo boca de Deus. Ele não está julgando a pessoa, está julgando o modo dela. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que nós temos que ser diferente nessa terra. Entendeu? E nós que somos servos de Deus, nós temos que pregar a palavra. Porque Deus nos colocou essa obrigação de pregar tanto para os ímpios, como para os evangélicos, que se diz ser evangélico, ser servo de Deus. Muitos estão dentro da igreja, meus irmãos, mas não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus está dizendo. Está vivendo de qualquer jeito, ainda está vivendo do tempo lá do mundo. Eu vou dizer bem que algo aqui que tem gente que vai dizer assim, isso aí não tem nada a ver não, irmão. Mas tem a ver sim. Vou começar pelos irmãos. Tem irmão que aceitou a Jesus, já tem uma caminhada boa, mas ele tem algumas práticas lá do passado. Que muitos aqui eu vejo por aí também, né? Nas igrejas antigas que eu já passei, muitos faziam isso. Faziam aniversário com bolo do Flamengo, camisa do Flamengo, anda na rua vestido de short com camisa de time. Meus irmãos, isso é uma prática do povo do mundo. Nós, como servos de Deus verdadeiramente, como povo chamado e eleito, temos que fazer a diferença, irmão. A sua vida tem que ser diferente. Se a irmã chegar para você e falar assim, irmã, não usa essa roupa aí não, essa roupa aí não agrada a Deus, isso aí não é uma roupa de uma serva de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, não vou mais nem dizer os irmãos, mas torcer para ti, meus irmãos, isso é uma idolatria. Isso é eu vou dizer assim, é um hábito do povo do mundano. Isso é uma idolatria, tá torcendo para time. Entendeu, meus irmãos? Mas vamos lá. A palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus diz que quando a gente vai julgar, o próprio Jesus chegou para o fariseu e falou assim para ele, olha, julgue segundo a reta justiça. O que é a reta justiça, meu irmão? É fazer a coisa certa, de acordo com a palavra de Deus. Aqui, ó, a reta justiça, ó. Jesus queria ser julgado conforme a palavra dele, aqui, ó. Jesus falou, olha, julgue segundo a reta justiça. A reta justiça, Jesus estava falando para o fariseu, para eles julgar Jesus, de acordo com a palavra de Deus. Mas eles julgaram Jesus conforme com a vontade lá do líder dele, de Caifás. Caifás queria que Jesus fosse morto. Porque Jesus estava pregando o evangelho, meus irmãos. Não sei nem porque eu estou trazendo essa parte aqui. Mas vamos lá. O próprio Jesus falou para o fariseu, meus irmãos, que para julgar ele conforme a reta justiça. Aí, certo, ele foi embora.
Mas ele estava querendo pegar Jesus num erro para querer ter o que condená-lo ele. Mas Jesus, como era sábio, cheio do Espírito Santo, e sabia o que passava na mente e no coração do ser humano, porque o nosso Deus ele é onisciente. Onisciente quer saber que ele sabe, ó, todos os pensamentos. Ele é onisciente. Ele sabe todos os nossos pensamentos. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, aí os fariseus julgaram Jesus segundo a vontade de Caifás, que era Caifás e Anás, os dois líderes naquele tempo de Jesus. Anás e Caifás. Caifás era o líder e Anás como se fosse o segundo líder naquele tempo lá de Jesus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é assim, a gente não julga ninguém. A gente apenas quer instruir a pessoa conforme a palavra de Deus. Nós queremos instruir a pessoa conforme a palavra de Deus. Mas tem muitas pessoas que não querem se enquadrar a palavra de Deus, meus irmãos. Não querem se enquadrar a palavra de Deus. Porque essa palavra aqui, meus irmãos, ela vai lhe conduzir para o céu. Ela vai lhe conduzir para o céu. Mas se você querer mostrar ser uma coisa e por outro lado é outra coisa, você vai estar enganando apenas ao homem, vendo de aparência. Nós não devemos andar de aparência, meus irmãos. Entendeu? E voltando ao julgamento aqui, meus irmãos. A gente nunca julga ninguém mesmo. Porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus tem que ser diferente do povo do mundo, meu irmão. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Aí aqui, meus irmãos, diz assim, ó. Mateus capítulo 7, versos 13, diz assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçosa e o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque a estreita é a porta apertada, o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aqui, meus irmãos, aqui é assim, quando fala a porta larga e a porta estreita. A porta larga é o mundo afora aí, meus irmãos. A pessoa viver uma vida libertina, de qualquer jeito, promíscua, entendeu? Tem muitas irmãs, meus irmãos, que estão dentro da igreja, que andam igual uma, vou dizer, não vou nem, eu vou dizer assim, perdoe pela palavra, anda igual uma prostituta. Anda igual uma prostituta. Tem certas servas que andam modestamente, como a palavra de Deus diz que as vestes das mulheres, das servas de Deus, tem que ser modéstia, modéstia. O que é modéstia? É uma coisa que não é extravagante e nem vulgar. É uma roupa decente, correta, que não mostre o corpo da irmã. Não é aquela roupa colada demais que parecendo um... Nem sei o que dizer, meus irmãos, mas eu vou dizer assim como se fosse uma garrafa. Ali com aquele rótulo nela todinha ali, como se fosse uma garrafa engarrafada, como se fosse a segunda pele. Anda assim, ó. Ó, desse jeito as irmãs, o vestido. Isso aí é o povo do mundo que usa esse tipo de roupas. É o povo do mundo, meus irmãos, que usa essas roupas coladas demais, sensualizando demais. A mulher de Deus, uma serva de Deus, não deve sensualizar. Entendeu? Porque quem anda na sensualização, meu irmão, é um pecado. Na lascívia, o pecado da lascívia. É a pessoa querer andar sensualizando. Lá no livro de Isaías, se não me falha a memória, capítulo 3, do 16 ao 24. Lá fala, meus irmãos, sobre a pessoa que anda sensualizando no uso de joias, de vestidos luxuosos, vestidos extravagantes. Lá fala tudo, fala sobre o cabelo, sobre tudo que não agrada a Deus. Está lá no livro de Isaías, capítulo 3, versos do 16 ao 24. Fala sobre pintura de cabelo, sobre joias que a pessoa usa. A palavra de Deus quer que a mulher, que está na carta de Pedro, 1 Pedro, se não me falha a memória, que a beleza da mulher não seja o exterior, mas seja sim o interior. Uma vida separada. Uma vida separada, meu irmão, do mundo. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. E tudo que há lá fora, meus irmãos, não agrada a Deus.
E se você aceitou a Jesus e vive do mesmo jeito do mundo, anda da forma antiga, você nunca nasceu do Espírito Santo, minha irmã, meu irmão. Você também, irmão. Não vou só dizer as irmãs. E aqui eu não estou julgando ninguém. Apenas eu estou fazendo como Jesus falou. Julgue segundo, olha, a palavra dele. Entendeu, meus irmãos? Segundo a palavra dele. E aqui, meu irmão, quando fala da porta estreita, a porta estreita, meu irmão, é você ser separado do mundo. Porque tudo que há no mundo é pecado, meu irmão, é pecado. Mas você que foi lavado, remido no sangue de Jesus, você pode estar ali, ó, no meio, pode ser até no meio do inferno. Você pode estar no meio do inferno, ali no meio da... Como Daniel estava lá na Babilônia. Ele não foi contaminado pela Babilônia. Por quê? Porque ele era um servo de Deus, temente a Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, lá em Provérbios, que o princípio da sabedoria é temor ao Senhor, o homem ser temente a Deus. Porque Deus, ele deu a sua vida, meus irmãos, mas ele pode tirar a sua vida. E o que faz divisão entre Deus e o homem é somente o pecado, meus irmãos. É o pecado que faz a divisão entre o homem e Deus. Amém, meus irmãos? E outra, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vai libertar. Se você estudar a palavra de Deus, como o Senhor falou para Josué, meditar na palavra dele de dia e de noite e fazer conforme tudo está escrito aqui dentro, você vai ser você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai ter uma vida de bonança. Tudo que Deus coloca, tudo que você colocar na sua mão, Deus vai abençoar. Onde você chegar, você vai ser uma pessoa bem recebida, vai ser bem acolhida. Você vai transmitir a paz de Deus que há em Deus. Através de você, você vai ser um instrumento, transmitir a paz de Deus para pessoas. Muitas das vezes tem pessoas atribuladas, meus irmãos. E só precisa de uma palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela conforta, ela salva, ela liberta, ela cura. Uma palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa está angustiada, você chega lá e fala, olha, Deus lhe ama, Deus não quer você nessa vida, meu irmão. Aceite a Ele como seu Deus e suficiente salvador da sua alma, o único Deus e suficiente da sua alma. Aceite a Ele e ande nos caminhos da verdade, que é essa aqui, ó, a palavra de Deus. Mude a sua vida, que Deus, você vai ser transformado. Meus irmãos, olha, assaltante de banco, aceitou a Jesus, Deus transformou. Prostitutas, Deus já transformou. Beberrões, cachaceiro, raparigueiro, assassinos, né? Assassinos, quando aceita Jesus, é transformado. Então, meus irmãos, Deus liberta, a palavra liberta. Tá no livro de... Vamos lá, ó. Vou trazer para vocês na carta de João, se não me falha a memória, 8:32. Olha só o que a palavra de Deus fala para nós, meus irmãos. Eu gosto de mostrar bem na palavra de Deus, meus irmãos. Muitas das vezes tem gente que muito tempo dentro da palavra, dentro da igreja do Senhor, e não sabe nem citar um versículo. E ali foi pastor dizendo assim, olha, tem irmão que veio há tanto tempo dela e não sabe citar um versículo da Bíblia. Mas amém, aí é ele e Deus, né? Olha só a palavra de Deus, ó. João 8:32 diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36 de João, capítulo 36, diz assim, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O que é ser livre, meu irmão? Livre. O que é ser livre, como diz a palavra de Deus? É ser livre disso aí, ó. Ser livre disso aí, meu irmão. Ser livre dos pecados. Certo que nós somos seres humanos, nós pecamos. Mas se você pecar e pedir a Deus perdão por aquele pecado, Deus vai lhe perdoar. Tem que ser sincero de coração, da palavra de Deus. Tem que ser sincero. Deus vai lhe perdoar. Ó, meu irmão, na hora que eu começo a pegar a palavra de Deus, eu fico vendo o vulto. Mas está repreendido, Satanás. Em nome de Jesus está repreendido. Na hora que eu começo a pregar a palavra de Deus, quando não é mexendo uma coisa ali, ó. Muitas vezes lá em casa, a Lisângela estava no hospital com a neném, lá em casa lendo a palavra de Deus, eu ia para lá, ficava com ela até 10 horas da noite.
Isso foi muito tempo, assim que a gente nasceu. Já tem o quê? 1 ano e 4 meses isso, como a pastora ligeira, né, meus irmãos? Elas estão ali, ó, dentro do quarto ali, botando ela para dormir, as neném botar para dormir. E eu tava lá, meu irmão, meditando na palavra de Deus. Eu sentia a porta ranger, mexer ali, mexer ali. Uma vez eu senti foi a própria presença do inimigo atrás de mim. Eu pregando, eu lendo a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus diz, lá em Lucas, o Senhor diz que ele nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça de cobra, entendeu, meus irmãos? Expulsar, pisar na cobra, na cabeça da cobra. Nos deu poder e autoridade para repreender o maligno. A Bíblia diz também lá na carta de 1 João, meu irmão, se tiver uma vida santa, reta, o maligno não lhe toca, porque você está, ó, obedecendo a Deus, que foi Deus que fez todas as coisas. Amém, meus irmãos? E vamos lá. E outra, meus irmãos, voltando sobre o julgar. Aí Mateus 12, se não falha a memória, parece que é Mateus 12. 12, cadê? 12, Mateus 12, 35, 36, 37, diz assim, ó. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. E o 36 diz assim, ó. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disseres, hão de dar conta no dia do juízo. Tem outra passagem também, meus irmãos, que se encontra em 2 Coríntios 5:10, fala sobre isso. Eu vou já ler lá para você. Sobre o poder de julgar. Mas nós não estamos julgando. E o 37, meu irmão, diz assim, ó. Porque por tuas palavras sereis justificado, e por tuas palavras sereis condenado. Ou seja, se você falar palavras boas, você vai ser justificado. Mas se você falar palavras más, que ofende, ou por exemplo, inventar mentira de um irmãozinho que está ali na igreja, inventar mentira, calúnia, fuxico, fofoca, isso tudo aqui, meus irmãos, está lá no livro de Provérbios também, que fala que Deus abomina, é uma abominação, Deus fica irado. Irmão, se não me falha a memória, é Provérbios 6, capítulo 6, capítulo 6. Não estou lembrado qual é o versículo agora no momento, mas eu vou ver, já lá, que diz assim, que Deus abomina o irmão que semeia contenda. O que é semear contenda? É inventar isso, fuxico, fofoca, dentro da igreja, muitas vezes entre os irmãos dentro da igreja. Deus abomina isso. Entendeu, meus irmãos? Deus não gosta desse tipo de prática. A pessoa fica mentindo, fazendo fofoca, inventando mentira do irmão. Isso, olha, tá assim dentro das igrejas, principalmente entre as irmãs. Tá assim, ó, de irmã fofoqueira dentro da igreja. E aqui eu não estou denegrindo a imagem de ninguém, nem me refiro a ninguém, não. Mas tá assim, ó, dentro das igrejas. Entendeu, meus irmãos? Por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Olha só, 2 Coríntios 5:10, não me fala a memória, vamos lá. 2 Coríntios, meus irmãos, se você depois quiser anotar esses versículos aí vocês olham, para depois dizer que não, o irmão Isaías está mentindo. Isso aí não existe não, isso aí que ele está dizendo. Segundo Coríntios 5:10. Estou em 1 Coríntios. Então, meus irmãos, quem está ali, meu irmão, sendo repreendido, não está julgando ninguém, não. Ele está apenas tentando abrir os olhos daquele irmãozinho que está ali na vida de pecaminosa, meus irmãos. Olha aí, ó, o que está dizendo aqui, ó. Sobre o hábito. Não é julgar. Não é julgar. É tudo que você vai estar falando. Ó, diz assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 10, diz assim, ó. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito. Tiver feito
falado, ou inventado a mentira, fuxico, fofoca do irmãozinho, ter traído o seu cônjuge, ter, olha. Entendeu? Você sabe o que quer dizer isso aqui, ó. Não vou dizer o nome não, ó. Tem? Tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tá vendo, meus irmãos, como a palavra de Deus, ela é bem explicada. Ela explica, ela ensina. Entendeu, meus irmãos? Nós temos que viver, meus irmãos, a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus. Quando você está pregando, meus irmãos, a palavra de Deus, e a pessoa diz assim, olha, a primeira coisa que ele vem dizer, que você é um religioso. O irmão ali é religioso. Ele fala coisas que não tem, o nome não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Toda coisa é religioso. Não, meu irmão, ninguém é religioso não. Entendeu? Ninguém é religioso não. Tem uma passagem no livro de Atos. Eu vou lá para vocês, só para vocês terem ideia. No livro de Atos, que fala sobre a pessoa ser um religioso. Qual o significado da pessoa ser religioso? Eu vou lhe mostrar, é no livro de Atos que tem. É uma passagem, não fala a memória, parece que é capítulo 17. Dentro da palavra de Deus. Eu vou ler, meus irmãos. Vou ler do capítulo 17, do 16 ao 23, só para você ter ideia. Diz assim, versículo 16, sobre religioso. O que significa ser um religioso? Aí vocês vão ter ideia. Atos 17, 16, diz assim, enquanto Paulo estava em Atenas, o seu espírito se comoveu em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Está no meio de idolatria também. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epiqueuros e Estocos, sei lá como é esse nome aqui, contendia com ele. Uns dizia, que quer dizer este paroleiro? Paroleiro, meu irmão, quer dizer que ele falava demais, assim. É o que eles entendiam lá, né? Que eles viam ele pregando, falando da palavra. Que Paulo, ele era instruído pelo Espírito Santo, meu irmão. Ele era cheio do Espírito Santo. Paulo não precisou de filosofia, de teologia, para dizer ser um homem bem estudado. Pedro também não teve filosofia, não teve teologia, estudo, não sei de que. Pedro só era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, olha, o Espírito Santo mostrava até para Paulo o que iria acontecer com ele lá à frente nas outras cidades. Porque ele andava com a vida íntima com Deus, andava praticamente ali, lado a lado com Deus. Né, meus irmãos? Paroleiro e outros parecia que era pregador de deuses estranhos, porque ali anunciava a Jesus e a ressurreição. 19. E tornando-o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Aqui era falando de Paulo. Que doutrina era aquela que ele falava? Que era a doutrina verdadeira, suave, né, e santa. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Paulo tentava, abrir a mente deles através da palavra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Através da palavra. Muitos receberam a palavra de Deus, mas muitos não receberam a palavra de Deus. Aí no 21 diz assim,
pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir algumas novidades. Paulo pregando para o povo. E no 22 diz assim, ó: e estando Paulo no meio dos aeropagos, disse: vós, varões atenienses, em tudo vejo um tanto, que eles chamam supersticiosos, mas em outra palavra quer dizer religiosos. Aí no 23 diz assim, ó: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, pois que vos honrais e não conheceis, é o que eu vos anuncio. Aqui Paulo falava que eles eram muitos, aquele povo de Atenas era muito religioso, porque lá tinha vários deuses, vários santos. E isso aí quer dizer, uma pessoa religiosa, meus irmãos, não é porque prega a palavra, não é porque prega a palavra verdadeira, a palavra que confronta o pecado. A pessoa que prega isso ali, que vive o que está aqui, não é religioso. Não é religioso. Os povos aí tem na boca é isso. Isso aí é religioso. Tem uns que chamam até... Eu não vou muito longe não. A Elisângela mesmo, minha esposa, foi chamada de fanática. De fanática. Porque ela é muito palavra de Deus, é muito palavra. Aí teve pessoas que chamou ela de fanática. Ela tá até aqui, ó. Chegou para dizer algo. Eu tô dizendo aqui, filha, que tem pessoas que quando a gente está pregando a palavra de Deus, tem muitas pessoas que não aceitam. Aí a primeira coisa que chama você é de religioso. Aí é um religioso, é uma religiosa. Eu acabei de ler bem aqui no livro de Atos, Atos 17, que Paulo estava lá pregando a palavra de Deus. Quando Paulo estava pregando a palavra, antes dele pregar a palavra, ele disse que andou no santuário deles. E lá tinha vários altares para vários deuses. Uma pessoa religiosa é isso. Ela adora vários deuses. Isso é uma pessoa religiosa. Agora nós, servos de Deus, nós só servimos a um Deus. Que é o Deus, ó, que mora acima de nós, no céu. Nós não somos religiosos. Nós somos o quê? Cristão. Cristão. Quer dizer algo, minha filha? O ser, Pai do Senhor Jesus, a todos os irmãos. Eu estava ali dentro. Se você tiver escutado eu brigando com as meninas chorando, mas o ribuliço aqui é grande. Não é fácil, né? Menino chora, menino quer comer, mas amém. O Zé tá pra cá, né? Hoje pegou folga, hoje é sábado. Ele tá Foi, gravando, patrão. tá gravando esse vídeo aqui, né? Num dia de sábado, à noite. 3 de tá janeiro. Cheio de roupa, irmãos, ó, lavada. 3 de janeiro, né, de ano 2026, foi uma bênção. Eu falei que nós passamos aqui o Natal, o Ano Novo, foi uma virada bênção. Só dentro de casa, abençoado, pra glória de Deus. Fomos para a igreja também, visitar uma igreja aqui do irmão Nerópolis, o pastor Gerson, né, irmão? Gerson Silva, que tem um Gerson canal Silva, ele tem um canal, Homem de Deus de Oração. Você que vai ver essa gravação aqui, se inscreva no canal. Eu não sei como é o nome do canal dele não, sabe, filha? Se eu não estiver enganado, é pastor Gerson Silva, acho que ganhando almas para Jesus. Isso. Coisa Homem assim. de Deus, a esposa dele, a mulher de Deus. Né? É assim, irmãos, o que é ser religioso? Os que criticam os remanescentes, que somos nós. O que é remanescente, irmã Elisângela? É todo aquele que anda na fiação do céu. O que é ser um remanescente? É todo aquele que agrada o coração de Deus. E é todo aquele que está ali, ó, seguindo, né, as Sagradas Escrituras. Isso é ser um remanescente do céu. É aquele que está verdadeiramente alicerçado na rocha, que é a palavra de Deus. Assim, às vezes, irmãos, a gente se entristece de alguma forma. Por quê? Que tá frio, viu, irmãos? A gente se entristece de alguma forma porque os verdadeiros estão hoje se escondendo dentro de cavernas. Muitos até se acovardando de pregar o evangelho de Cristo, que é a verdade, né, da palavra de Deus. Por quê? Porque está temendo ao que o homem fala, ao que o homem ataca. Entendeu? Nós que pregamos o evangelho de Deus, ó, tem um pastor aqui de Aparecida de Goiânia que entrou em contato comigo hoje, tá sabendo que eu tô aqui,
e quer que eu vou pregar em Aparecida de Goiânia. Olha só, não. E a gente não recusa, a gente vai. A gente não é pessoas que quer ser melhor do que ninguém, porque muitos chamam de santarrão. Irmãos, a Bíblia manda nós ser santo. Nós temos que ser santo. O que o Senhor Jesus diz? Sede santo como eu sou santo. Entendeu? E a Bíblia diz que aquele que vai ver o reino de Deus é só os puros, de mão limpa, de coração, entendeu? E que segue a verdade que é Jesus. A gente sabe que hoje em dia ser remanescente não é fácil. Você sofre calúnia, perseguição, ataques, afronta, mas você tem que permanecer dentro da palavra de Deus. Porque quando Jesus ele foi conduzido lá para o meio do deserto, Satanás ele foi tentar Jesus. E Jesus ele venceu dentro da palavra. Assim somos nós também. Nós temos que vencer dentro da palavra de Deus. Entendeu, meus irmãos? E assim, o que eu tenho para dizer para os irmãos que às vezes se entristece por ser chamado de religioso, ser chamado de fanático. Nós temos que ser religioso mesmo, nós temos que ser fanático mesmo, nós temos que adorar mesmo, é só Jesus. Tem um monte de gente aí adorando imagem de escultura, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, sabe? Que é estátua de gesso, não pode fazer nada por ti, não te deu a vida, não te deu o fôlego que você respira. Por quê? Porque é um barro, é um gesso, não tem poder nenhum para a tua vida. Sabe, a gente tem que adorar o único Deus que é vivo, que é verdadeiro, que é fiel, que é só Jesus Cristo, que derramou o seu sangue ali naquela cruz do madeiro. Foi levado como ovelha muda, com matadouro, foi calado, suportou tudo aquilo ali, sabe? Todo aquele propósito de Deus sobre a vida de Jesus, por amor a mim, por amor a você. Quantas pessoas estão hoje dando valor a este sangue que foi derramado na cruz? Poucas. As pessoas estão preocupadas, meus irmãos, em ser amante de si mesma. Estão se contaminando a cada dia que passa. Nós estamos vivenciando a vinda de Cristo. A Bíblia é bem clara em dizer que nós estamos no fim dos tempos. Quando ouvir rumores de guerra, quando ouvir essas coisas que tá... Você hoje vê uma notícia aí, ó. Ah, filho matou mãe. Ah, filho, aconteceu isso. Você tá vendo o caso aí da André Surak? Que tá todo mundo comentando, a mulher se deitou com o próprio filho. Irmãos, isso é abominação para Deus. Sabe? Isso é abominação. Que Deus ia ter piedade da alma dessa mulher. Deus ia ter misericórdia. Né? Misericórdia. Porque ela já teve oportunidades, né? E ela ainda tem, porque ela ainda tem um fôlego de vida, mas ela precisa se arrepender. E tem pecados no homem que levam à morte. Infelizmente, há pecados que a pessoa pratica que levam à morte. Deus não tem perdão com Deus, entendeu? A Bíblia diz também, filha, tu falou sobre a Dessorak aqui, não julgando ela pelo que ela está vivendo. Você pode ver no canal do Cleiton Santos, ele postou lá um vídeo falando a respeito. Entendeu? Eu não trago muito essas coisas pro meu canal, não, porque hoje em dia é tanta gente que quer processar a gente. A gente já não tem uma condição mesmo, né? Pra arcar com processos. Então eu não gosto de vir e botar imagem de ninguém no meu canal, ficar defamando ninguém, não. Eu apenas sigo na minha lei da crença, né? Porque a gente que é cristão, a gente tem que ver essas coisas e tem que orar, não propagar. Né? Eu não trago esses escândalos pro meu canal tentando propagar, porque é difícil, irmãos, é muito triste. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo nas redes sociais. É só Deus mesmo para ter misericórdia. Tá bem já comprido o teu vídeo, né? Tá com 33 minutos. Mas eu já vou... Ia ficar ruim depois para postar, viu? Não, mas isso aqui não é aquele outro, não. Mas é muito Meus longo. irmãos, e como a Lisandra estava dizendo, falando sobre quem prega a palavra de Deus é julgado como... Julgado não, o povo fala sobre... É um religioso, é um fanático. A Lisandra mesmo tomou o nome de fanática. Depois que aceitou Jesus, agora é fanática. Tudo dela é Deus, é a palavra. Nós temos que, meu irmão, nós temos que ser... vou dizer assim, em termos de uma palavra não muito assim, dizer que nós temos que ser louco. Não é louco, quer dizer, nós temos que amar a Jesus. Porque Ele deu a vida dele por nós, derramado lá naquele Calvário. Entendeu? Não, deixa assim mesmo. Pode falar, Isaías. Ele deu a vida dele por nós, pecador, miserável pecador. Não, deixa assim mesmo. É pra ficar assim, pegando você e pegando a Bíblia. Não, mas tá bom, deixa do jeito que tá mesmo, não tem nada não. Vai cair o peso do celular, vai cair. Vai não. Vai, bota só aqui, ó. Esse aqui, ó, que é mais baixo. Aí. Vai cair, Lisa. Então, meus irmãos, ficou esquisito. Então, meus irmãos, é assim. A pessoa
que está pregando a palavra não está julgando ninguém. Ele está apenas fazendo a obrigação dele que Deus colocou para um servo. Quem é verdadeiramente servo de Deus não teme a palavra de Deus, não teme pregar a palavra de Deus. Aí, ó. E a gente não pode temer. Temer. Não pode temer, não. A Bíblia diz, lá no livro de Atos, se não me falha a memória, deixa eu ver, tá até aqui no livro de Atos. É grande demais. Atos 5:29 diz assim, ó. Aqui são as palavras de Pedro, quando foi perseguido ele e João. Diz assim, ó. Atos 5:29 diz assim, ó. Porém, respondeu Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, meus irmãos, muitas das vezes você ali é reprimido dentro da igreja, tem que obedecer o que o pastor está ali mandando fazer. Mas primeiramente a Deus. Mas muitas das vezes, nós temos que obedecer primeiramente a Deus. Tem muitos líderes aí, não vou nem falar não pastor, porque é polêmico. Mas tem muitos líderes aí que tá lá em cima do altar, ele tá no terceiro casamento, no segundo casamento. Olha, se você casa, aí você larga a sua esposa e vai casar com outra, você está sendo um prostituto, um adúltero. Aí você, tua mulher tá viva. Tua mulher tá viva, e tu tá casado com outro. Ambos. Se a mulher casar com outro, tá sendo adúltero e prostituta, né? Na verdade, tá sendo a prostituta. E o homem também, se casar com outra mulher, está sendo um adúltero e um prostituto. Ambos estão em pecado. Agora, se o homem ou a mulher morrer, como diz a palavra do Senhor, está desligada da lei. Que a lei do marido, né? E a lei da esposa. Ali eu vou dizer esposa também. Mas como diz a palavra do Senhor, nós temos que viver de acordo com como a palavra está aqui dizendo para nós nessa noite. Nós temos que viver o que está aqui na palavra. Tem líderes que estão lá em cima do altar, não está vivendo de acordo com a palavra. Aí muitas vezes tem uma servazinha ali, que é instruída pelo Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo, vai lá e repreende o líder. O líder não aceita. Ali, eu vou dizer, a mulher do pastor não aceita ali aquela repreensão da irmãzinha. Porque ela, por ser pastora, ela se acha, né? Ela se acha, não, eu estou acima dele, eu sou pastor. Não, você está lá em cima, Deus, a Bíblia diz lá no livro de Daniel, que Deus coloca e tira. Deus coloca você lá em cima e Deus tira. Está lá no livro de Daniel. Deus pode colocar você como líder ali em cima do altar e pode tirar. Ele tanto pode colocar um rei, mas ele pode tirar o rei de lá. Deus tem o poder para isso. Amém, meus irmãos? E vamos mais aqui, deixa eu ver. 2 Coríntios. 2 Coríntios, meus irmãos. Vou trazer o versículo aqui. 4:5. Vamos ver. 4:6. Deixa eu ver o que está dizendo aqui, meus irmãos, para nós. Ó. Diz assim, ó, para nós, ó. Porque Deus... Não quero não. Tá me oferecendo aqui um pouquinho de coca, não quero não. Vou sair um pouco da coca. Porque Deus que diz que das trevas resplandeça a luz. E quem resplandece em nós, em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, nós somos cheios do Espírito Santo. Na nossa face, a luz do Senhor, ó, do Espírito Santo, resplandece. Nós temos que ser sal e luz, meus irmãos. Da nossa boca não pode se proceder palavras negativas, mas sim palavras que palavra de conserto, palavra de instrução. É disso que nós temos que falar, instruir o povo que está cego, que não quer receber a palavra de Deus. E outra aqui também, meus irmãos, olha, muitos não recebem a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo... Eu vou andar aqui um pouquinho, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 16. Vamos ver o que ele está dizendo lá. Que isso é para nós, aqui é uma instrução para nós, ó. Nós que pregamos o evangelho, meus irmãos, temos que falar a palavra de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, lá no livro de Provérbios, capítulo 27:11, se não me falha a memória, que diz que lá fala assim, ó: "Sê sábio, filho meu, alegra o meu coração em que tu tenho que falar para aquele que maldiz do Senhor, maldiz do povo de Deus, blasfema de Deus e blasfema do povo de Deus." Nós temos que ter palavra, meus irmãos, para fechar a boca desses maldizentes,
entendeu? Mas você não vai agredir ele, não é com porrada, não é com paulada na cabeça, não. Você tem que fechar a boca dele, é com palavra. Jesus venceu o diabo lá no deserto, foi com palavra. O diabo falasse assim, ó, transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Jesus falou para ele, também está escrito, que não só de pão, aliás, só de pão não viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Isso aí, meus irmãos, foi ó, para tapar a boca do diabo. E nós temos que fazer isso, meus irmãos, ter palavra para pregar para esse povo. Tem muitas pessoas que não que você está assim. Eu mesmo, tem certo lugar que eu tô, meus irmãos, tem gente ali blasfemando de Deus, falando dos crentes. Ah, esses crentes são tudo mentirosos, não sei o que, não sei o que. Então aquilo ali tem hora que entra em mim assim, eu me sinto assim, queimar meu coração assim. Aí eu tenho que ir lá e repreender aquele Satanás sendo instruído pelo diabo. Entendeu? Diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, ó. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho, tá vendo? Ai de mim se não anunciar o evangelho. Então nós temos a obrigação de pregar a palavra, meu irmão. Doa quem doer, como Pedro falou lá no livro de Atos. Importa mais obedecer a Deus do que ao homem. Entendeu, meu irmão? Se tu é um homem de Deus, que vive ali de oração, de jejum, meu irmão, viva a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Você não está julgando, entendeu? Você não está julgando, você está apenas repreendendo aquela pessoa que está no pecado. Lá no livro de Ezequiel, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que nós temos que pregar para aquela pessoa que está em pecado ímpio. Porque naquele grande dia o Senhor vai requerer o sangue dele nas suas mãos. Porque você estava ali e você não pregou a palavra para ele. Deus vai requerer o sangue dele. A partir do momento que você prega a palavra para ele, fala assim, ó, isso aí está errado, isso aí é pecado. Não viva numa vida dessa. Entendeu? Se ele aceitar a palavra, tudo bem. Agora se ele não aceitar, ele Deus. Aí ele vai ser julgado, como eu falei anterior, na palavra de Deus aqui, ó. Que tudo que nós fazer nas obras, no corpo, ou de bem ou de mal, nós vamos prestar conta. Tudo que nós fazemos nessa terra, meu irmão, nós vamos prestar conta. Se o irmãozinho levanta calúnia contra ti, não se preocupe não, meu irmão. Aquilo ali foi notado, ó. Lá no céu tem um anjo anotando, ó, tudo que nós fazemos aqui nessa terra, meu irmão. Tudo que nós fazemos aqui, ou de bem ou de mal, Deus está lá com o seu anjo ali com a canetinha de ouro. Ó. O livro das obras, lá em Apocalipse fala. O livro das obras. Se você está sendo boca de Deus aqui nessa terra, meu irmão, pregue a palavra, doa quem doer. Se a pessoa se ofender, é Deus. Você está fazendo a sua obrigação, como diz aqui a palavra de Deus. Ó. Nós temos que pregar ela. E lá em 1 Tessalonicenses, meu irmão, em cima desse versículo aqui, ó. Vou dizer assim, diz assim, ó. Porque me é imposta, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Pois me é imposta esta obrigação, né? E ai de mim se não anunciar o evangelho. Aí em cima disso aqui também, lá em 1 Tessalonicenses, tá dizendo assim, meus irmãos, ó. Olha só como a palavra de Deus é linda, meus irmãos. Nós temos que ser cheios da palavra de Deus, meu irmão. Estude a palavra de Deus. Entendeu, meu irmão? Estude a palavra para você não ser enganado. Tem muitos irmãozinhos que estão dentro da igreja, aceitou Jesus, não sabe ler, mas ele, olha, tanto ele ouvir a palavra, ele vai se enchendo ali dentro da igreja. Entendeu? Tem um irmão que está dentro da igreja que não aceitou a Jesus. Leva a Bíblia, que aceitou a Jesus. Leva a Bíblia ali, meus irmãos. Entendeu? Mas não sabe ler não, coitadinho. Eu tenho é pena desses que não sabem ler. Entendeu, meus irmãos? Mas é assim, ele prega, ele fala, ó, Jesus te ama. Ele não quer que você vive nessa vida. Sai dessa vida, aceita Jesus. Eu sei que ele fala isso. Entendeu, meus irmãos? 1 Tessalonicenses, né? 2:4, não me fala a memória, deixa eu ver. Ó, em cima daquele lá do versículo de 1 Coríntios 9:16, diz assim, ó, em cima, ó. 1 Tessalonicenses 2:4 diz assim, ó. Mas como nós fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos foi confiado, em cima daquele lá, ó, 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Anunciar o evangelho. Deus nos confiou a pregar o evangelho, conforme está escrito aqui na palavra dele. Entendeu, meus irmãos? Ó, aprovado de Deus para que o evangelho nos foi confiado. Assim falamos
não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Como Pedro também falou, meus irmãos, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos que ser instruídos, meu irmão, é da palavra, ser instruído pelo Espírito Santo. Peça orientação, meu irmão, se você for comprar um carro, uma casa. Peça orientação para Deus. Senhor, me oriente aqui, Senhor, como é que eu tenho que fazer? Entendeu? Se você está negociando algo, peça orientação para Deus, meu irmão. Não caia, não vá no papo de qualquer um, não. E outro, meus irmãos, o ímpio, ele não tem palavras, ele não tem conselho, ele não tem, eu vou dizer assim, conselho, vou dizer conselho, do ímpio para o crente, ele não tem, meus irmãos. O ímpio não sabe, o ímpio ele vive cegamente. A palavra do Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é os incrédulos? É os ímpios. Não vou nem falar outra religião que estão vão chamar, dizendo que eu tô sendo fóbico para com a religião do outro. Eu não sou não, apenas eles estão numa religião que não ensina para eles se afastar do pecado. Não ensina para eles. Entendeu? Eles estão sendo... a Bíblia diz que é um cego guiando o outro cego. Ambos vão cair no mesmo buraco. Aquele que é instruído eu vou dizer uma pessoa ímpia, porque aquela religião para mim, ela não é uma religião que vai ter salvação não. Que não faz o membro da igreja se desviar do pecado. Porque tudo que eles fazem, os ímpios fazem. Que é beber, fumar, ir para festa, dançar forró e tudo. Isso aí tá errado. Mas para eles estão salvos. Mas não tá não. A Bíblia diz aqui que não tá não. Entendeu, meus irmãos? E outro também, uma pessoa, meus irmãos, que é cheia do Espírito Santo. Eu vou até trazer esse vídeo aqui também, meus irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que é que ela faz? O que é que ela tem nela? A pessoa que é cheia do Espírito Santo. Eu estava até ali comentando com o irmão Reis ali, que ele é pastor também. Nós estávamos lá conversando hoje à tarde lá. Conversando lá, que eu fui lá lavar a roupa lá. Eu levei a roupa aqui para lavar lá, né? Porque aqui nós não tem máquina. Mas amém. Mas Deus não vai nos dar a nossa máquina para lavar roupa. Então nós estávamos lá conversando com ele. Ele foi e falou que ele era, subia monte, orava muito e tal. Deus mostrava a visão para ele. Eu conversando lá com ele. O livro de Provérbios diz, meu irmão, se você andar com sábio, você vai ser sábio. Se você andar com pessoas tolas, você vai ser tolo. A Bíblia também fala, lá em Coríntios, diz que os maus costumes corrompem os bons costumes. Então, tem um ditado popular do povo aí afora que diz assim, ó, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. É a mesma coisa de dizer assim, ó, se tu anda com ímpio, tu vai ser ímpio. Se você anda com pessoas sábias, você vai ser sábio. Se tu anda com pessoas tolas, você vai ser tolo. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor ela é bem clara para nós. Entendeu? Muito claro. E você não é julgador, você é apenas boca de Deus, você é apenas um instrumento nessa terra, mesmo. Entendeu? Vamos lá. Gálatas 2:20. Vamos lá no livro de Gálatas. Gálatas 2:20. Uma pessoa, meus irmãos, que aceitou Jesus, que vive uma vida santa, que se desvia das coisas do mal, do mundo, é separado, selado, ele é isso aqui, ó. Ele vive isso aqui, ó. Ele é isso aqui, ó. Diz assim, ó, Gálatas 2:20. Diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Que quer dizer o que é isso? Se Cristo se entregou por mim, você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Você tem que viver vida nova. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo é nova criatura. E as velhas coisas, ó, se passaram, meus irmãos. Não viva uma vida promíscua, de acordo com o mundo. Se você viver de acordo com o mundo, meus irmãos, você não foi lavado com o sangue de Jesus. Você é apenas invernizado. Vou dizer assim, você não foi lavado.
você é invernizado. Você é metade mundano e diz que é um servo de Deus separado. Mas seja apenas uma coisa, entendeu? Seja só apenas santo, separado, selado, para ter uma vida com Deus. Se você viver na vida com pecado, meus irmãos, ó, Deus, olha, se afasta de você. Temos que ser separados. Nós temos que ser sal e luz, como diz a palavra do Senhor, lá no livro de Mateus. Que nós temos que ser sal. Sal que quer dizer, quando você bota sal numa comida, a comida vai ficar ali com gosto bom. A palavra de Deus, ela tem um gosto bom. Jesus, quando pregava a palavra de Deus, meus irmãos, ó, ele atraía muita multidão, porque a palavra dele era saudável, era gostosa de se ouvir. Quando Jesus estava pregando o evangelho. E quando diz sal, é porque a comida é temperada com sal. Seja sal e não treva. Que a nossa luz resplandeça, olha, perante os homens, para que ele veja nossas boas obras. Está no livro de Mateus falando isso. Nós temos que ser sal e luz, meus irmãos. Sal e luz. Entendeu, meus irmãos? E também no livro de Gálatas ainda, meus irmãos, para nós finalizar, Gálatas 1, capítulo 1, versos 10, diz assim, ó. Porque persuado eu agora a homens... Aliás, eu vou começar do 9, para ser mais claro, ó, diz assim, ó. Como já vos... Aqui era Paulo falando, ó. Assim como já vos dissermos agora de novo, também vos digo, se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Meus irmãos, tem muita gente aí, vou dizer assim, né? Não estou julgando, estou apenas dizendo que é o que acontece. Tem muita gente que está em cima do altar, pregando a palavra de Deus, mas ele quer pregar outro evangelho que não é esse. Que não é esse. Outro evangelho. A Bíblia diz que quem prega outro evangelho, ele é anátema. Anátema, em outras palavras, aqui, anátema é maldito. Na palavra, traduzindo, o que significa anátema? Traduzindo, é maldito. Aquele que prega outro evangelho é maldito. E não seja você um maldito que leva a palavra de Deus. Seja apenas o quê? Um verdadeiro, um genuíno, crente genuíno. 10 mesmo, vamos 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus. Persuado quer dizer que está fazendo persuasão. Eu vou dizer aqui, uma pessoa persuasiva, ela tem o poder de manipular outras pessoas, entendeu? Para querer ser, que elas venham crer naquilo que ela está dizendo. É uma pessoa que sabe manipular, sabe enganar, sabe fazer a pessoa mudar de opinião. É uma pessoa persuasiva, como está dizendo aqui Paulo. Que Paulo está dizendo que persuado eu agora, quer dizer, eu estou enganando a homens, ele está dizendo, Paulo, eu estou enganando a homens, mas ele quer dizer isso, né? Pregando o evangelho, ele não estava enganando ninguém, ele estava apenas obedecendo a Deus. Diz aqui, ó, persuado eu agora a homens ou a Deus, aqui, ou procuro agradar a homens, se tiver agradando a homens, não serei servo de Cristo. Ou seja, meu irmão, se você prega a palavra para agradar aos homens, você não está sendo servo de Deus. Explicando essa passagem aqui, ó. Como é? Procurando agradar a homens. Se eu estiver pregando a palavra de Deus para agradar a homem, eu estou sendo servo dos homens. Mas se eu prego a palavra como está escrito aqui na palavra de Deus, eu estou sendo servo de Deus. Eu estou obedecendo a Deus, como Pedro falou. Importa agradar a Deus, não aos homens, através da ministração da palavra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Vamos lá, no 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. O que quer dizer segundo aos homens? Aquilo que o homem quer ouvir. Como tem muitos aí em cima dos altares, meu irmão. Eu vou dizer esses pregadores que se diz ser coach.
coach que prega palavras, amassageando o ego, amassageando o pecado, escondendo o pecado, abafando o pecado. Entendeu? Você pode prestar atenção, meus irmãos, que todo pregador falso, todo falso profeta, ele nunca prega para o povo ali, meus irmãos, falando sobre pecado, sobre arrependimento, se afastar do pecado, ser diferente, mudança de comportamento, entendeu? Ele não prega isso aí não, ele só prega, Deus lhe ama, meus irmãos, Deus lhe ama, Deus quer você do jeito que você tá aí, ó. Deus conhece o seu coração, Deus conhece mesmo, porque Ele lê o pensamento e o coração, mas Deus não quer que a pessoa vive uma vida pecaminosa. Nós temos que aceitar Ele, viver de acordo com a vontade dEle, como diz a palavra do Senhor lá no livro de João. Que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e verdade. Não com uma vida fingida que adora a Deus. No livro de Mateus também, meu Deus, meus irmãos, capítulo 11, capítulo 15, versos 8, diz que Deus fala assim, ó, a palavra de Deus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele, olha, está longe de Deus. Entendeu? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Lá no livro de Isaías também fala isso. Entendeu, meus irmãos? Deixa eu ir lá no livro de... Deixa eu ler essa passagem bem aqui, lá em Mateus, para finalizar. Mateus 15, para finalizar, meus irmãos. Amém? Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus, meus irmãos. E um abraço aí pro pastor Gerson, homem de Deus. Nós visitamos lá a igreja dele lá. Foi bênção de Deus. Cadê? Olha aí, ó. Mateus capítulo 15, versos 8 diz assim, ó. Este povo me honra com os lábios, mas o coração, mas o seu coração está longe de mim. Ainda diz mais assim o 9, ó. Mas em vão me adoram, ensinando o que são preceitos dos homens. O que é preceito dos homens, irmãos? É de acordo com aquilo que o homem quer. Quer que você passa para o povo. Tem pregador que vai na igreja e fala assim, ó irmão, aqui você não pode pregar sobre o pecado. Aqui você não pode falar de pecado. Tem pastor que fala assim para pregador que vem. Isso já aconteceu, né? Eu vi um testemunho que o pastor foi chamado para pregar. Aí quando chegou lá, o pastor chegou antes nele e falou assim, ó irmão, aqui você não pode pregar falando sobre o pecado. Não falar do pecado. Isso já aconteceu até comigo e com a Elisângela e uma irmã que foi mais nova numa igreja lá no Planalto. Quando chegou lá, ela falou assim, olha, aqui ninguém prega falando sobre o pecado do outro, não. É quando aquele ali, meu irmão, me esfriou, quando a mulher, lá o título se titula pastora, né? Aquele ali disse que até a irmã que ia pegar a palavra lá disse que esfriou. Ela disse que ficou sem chão. Mas amém. É ela lá e Deus. E nós continuamos aqui, meus irmãos. Né? Meus irmãos, e que essa palavra sirva de reflexão para você. Seja para libertar você. Entendeu? Que essa palavra venha lhe santificar. Venha abrir sua mente. Meus irmãos, lê Bíblia de dia e de noite. Deus se agrada daqueles que lê a palavra dele de dia e de noite. O Senhor instruiu Josué. Falou para Josué, medite nessa palavra de dia e de noite, fazer conforme tudo está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Porque essa daqui é a bússola do crente para ir para o céu. É a palavra de Deus. Viva o que está escrito aqui dentro, meus irmãos. Vamos viver o que está escrito aqui nessa palavra. Porque essa aqui, ó, é a chave, é a passagem, é a bússola. Entendeu? Isso aqui também é a portilha do crente. Essa aqui que vai te instruir, te libertar. Amém, meus irmãos? E você não vai ser enganado pelo diabo, pelas astúcias dele. A Bíblia diz lá no livro de Coríntios, meus irmãos, que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Entendeu? Nós temos que... Olha, a Bíblia diz assim, ó. Não ignoreis os ardis de Satanás. Porque Satanás, ó, ele está ao nosso derredor.
bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele só vai tragar se você der brecha. Já tô indo, amor. A Lisângela tá aqui, ó. Terminei já. O Satanás só vai tragar a pessoa se ele tiver brecha, tiver portas. Aí ele entra e faz uma bagaceira. Amém? Meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, que essas palavras possam servir de instrução na sua vida e que Deus abençoe a sua família e os seus caminhos. Amém? Fique com Deus. Até a próxima, meus irmãos, se Deus quiser.